Não, pô, eu até esqueci de botar o microfone. Vocês é bronca, velho. Na moral mesmo. Vocês gostam dos vídeos que eu faço palhaçada, eu danço aqui e tudo mais. Você assiste. Eu vejo o WhatsApp de vocês, os vídeos sérios. Vocês não assistem, mas os vídeos que eu respondo pergunta, os vídeos que eu faço react e tudo mais, vocês gostam e faz polêmica. Teve um maluco aí que, bicho, na moral, foi um textão. Num vídeo aí, rapaz, mas por que que você faz esse tipo de vídeo? Cara, eu levei pro coração. Brincadeira, eu levei longe. Mas, pô, na moral mesmo, vamos começar a comentar mais, galera. Discordância aí. Vamos interagir lá no meu Instagram, pelo amor de Deus, porque eu fiz as perguntas, eu pedi, galera, eu tô precisando de ajuda. Mandem aí as perguntas. Manda as perguntas pra eu responder em vídeo. Vocês mandaram pouquíssimas. Mas eu vou fazer aqui por fidelidade a você. Por isso que eu pego as perguntas dos malucos aleatórios na internet. Vocês têm que fazer. Bota as perguntas de vocês aí nos comentários, bicho. Que vocês ficam vendo aí as palhaçadas que eu faço, mas não dá like, não se inscreve, não divulga o canal. Bora começar a fazer isso, hein? Se eu me irritar, eu paro. Mas enfim, estamos aqui para mais um RIP, respondendo perguntas ignorantes da internet. Dessa vez de vocês lá do Instagram, não peguei da internet aleatória. Eu pedi para vocês mandarem, abrir uma caixinha de perguntas e pedir, mandem aí perguntas para eu responder em vídeo. E cara, esse foi a menor quantidade de perguntas que, que me mandaram. Me mandaram, deixa eu contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas. Só que uma eu já respondo direto aqui. A pergunta foi: se Deus já decretou todas as coisas, qual é o propósito real das nossas escolhas e decisões? Tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre perguntas que amigos meus pentecostais fizeram, pentecostais e batistas, ou só foi arminiano fizeram, sobre a soberania de Deus, como se dá a eleição e tudo mais. Então não vou responder essa pergunta aqui porque já tem um vídeo inteiro respondido. Se você quer entender mais, tem um livro curtinho, é bem curto, do John Piper, que eu recomendo. Deixa eu vir pegar aqui, que no dia do vídeo eu não tava com o livro, mas agora eu tô. Que você vai entender não só sobre isso, mas sobre os 5 pontos das doutrinas da graça, do que chamamos hoje de calvinismo, que é aqui. John Piper, 5 pontos, é um livro curto, bem simples, eu recomendo você ler. Se você quer ajudar financeiramente o canal, que estamos precisando, viu? Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse livro com o meu link de afiliado na Shopee ou na Amazon, sei lá. Você escolhe, aí, escolhe não, só vai ter um link, mas você compra pelo meu link, o preço não muda pra você, mas eu ganho dinheiro, pô. Na moral, ajuda aqui o canal, porque eu tenho conta pra pagar. Eu tô pobre, eu sou pobre, me ajudem. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá responder perguntas depois desse mexão todo. Deixa eu silenciar aqui. Bora lá. O que você diria para alguém que está começando a ganhar dinheiro, mas tem medo de que a busca por prosperidade afete a sua fé? Cara, vamos lá. Eu tive uma época da minha vida que eu ganhei uma bela quantidade de dinheiro. Para quem acompanha mais aqui o canal, lá em meados de 2023, em fevereiro, eu faturei muito dinheiro com a internet. Só que eu fazia essas vendas de coisas teoricamente não eram crimes, mas erradas aos olhos bíblicos. Vendia coisas que eu não considerava legal. Tem vídeo aqui no canal de eu falando sobre o golpe de dropshipping, essas coisas, porque eu considero um ato ilegal e que eu fazia. Apesar de não ser nada ilegal nem nada do tipo, mas era coisa que eu fazia. Principalmente o dropshipping sem shipping, você não entregava. E, bicho, na moral, o dinheiro não pode ser sua alavanca para a desistência da fé. O dinheiro vai te abrir portas que você nem imagina. Começar a ter pessoas que você nem imagina batendo na sua porta, batendo em você e tudo mais. Se for bastante dinheiro. Às vezes vai ter amizades até por interesse. Você tem que aproveitar o dinheiro como uma arma de pregação do evangelho. Entender que aqui no Danei é Deus que está lhe dando, não é você que está fazendo com a sua força, você só está tendo aqueles resultados porque Deus está lhe abençoando a ter aqueles resultados, e usar o dinheiro como uma arma de pregação do evangelho. Usar o dinheiro para doar, para ser uma pessoa de caridade. Romanos 12, do 1 a 8, que a gente viu aqui ontem na exposição. Recomendo você assistir o vídeo, tem uma parte sobre isso, que a riqueza é um dom dado por Deus, que nem um amigo meu fala. Eu recomendo você usar isso para caridade. Viver para a caridade. Entender que aquele dinheiro ali pode faltar, pode um dia evaporar da sua vida, e você vai continuar dando a glória a Deus por tudo.
E se você quer continuar, se o seu dom é ganhar dinheiro, tem algumas pessoas que têm esse dom, cara, continue. Mas não esqueça a fé. Leia a Bíblia diariamente, vá à igreja, não abandone a igreja, porque às vezes quando a gente está tão concentrado no trabalho que a gente esquece de ir para culto de oração, para ir principalmente no culto do domingo, que aí já é outro erro maior ainda. Mas dê a prioridade sempre à igreja, mas buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso daqui é uma promessa de Deus para nós. As demais coisas não é riqueza, não é dinheiro. É a comida, moradia, é a roupa, que é o antecedente desse versículo aí de Mateus 6,36. Show? Próxima pergunta. Qual foi a doutrina cristã que mais transformou sua forma de enxergar a Deus e por quê? Cara, a doutrina cristã que mais transformou minha forma de enxergar a Deus foi que eu não participo da minha salvação. A salvação não é um ato meu. A salvação é um ato totalmente de Deus. Eu tinha muito aquilo de tipo, ah, não, eu tô bem, pequei, não sou mais digno, meu Deus, eu pequei, vou pro inferno, não sei o que. Eu começava a ter os murmúrios na minha cabeça. Mas quando eu entendi a soberania de Deus e que a salvação não parte de mim, eu tive mais paz. Isso me ajudou, inclusive, até com pecados que eu tinha, que eu não venho mais cometendo. Porque é Deus que fortalece. É Deus que transforma a nossa mente. Obviamente, tem a parte que a gente busca a santificação, é um ato nosso. A gente tem a nossa responsabilidade. Porém, é o próprio Deus que nos dá a fé, o próprio Deus que nos dá a graça, totalmente de graça, sem nada em troca. E nossa salvação depende completamente dele. Isso mudou completamente minha visão sobre quem é Deus, de como é a minha vida prática na igreja, como é a minha vida na igreja. Cara, é simplesmente de explodir a mente. Eu achava que eu tinha alguma participação, que eu tinha que fazer algo para agradar a Deus, mas no fundo nada do que eu possa fazer. Minhas obras são como trapos de imundície diante do Deus vivo, do Senhor do mundo, do Senhor do universo. E não tem muito o que eu fazer, não. Se eu dependesse de mim mesmo, da minha força, eu tava perdido. Tem uma frase, inclusive, no livro aqui do John Piper, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já achei? Achei de primeira, velho. Os cristãos veem a fé os cristãos veem a fé, são unidos a Cristo e cobertos por seu sangue, porque foram escolhidos antes da fundação do mundo para este destino de santidade. Ou seja, nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos separados para Deus. E apesar do miserável homem que sou, que nem Paulo termina lá em Romanos 7:24, se eu não me engano, agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Cara, simplesmente isso mudou minha mente totalmente. Era como se eu tivesse com vendas nos meus olhos e eu acordasse, e desse um estado na minha cabeça e eu acordasse. Mudou completamente minha visão de tudo. Próxima pergunta. Na sua visão, qual é o maior problema econômico do Brasil hoje e como ele afeta a vida das pessoas comuns? O pessoal olha para mim e acha que eu sou estudante de teologia, mas eu sou estudante de economia, eu sou graduando em economia, estou indo para o meu quinto período. Eu não digo que eu estou no quinto período ainda, porque eu não paguei o boleto de renovação. Vou pagar agora, dia 6 de julho. Aí eu não paguei ainda, vou pagar ainda. Quando eu pagar, eu digo que eu estou no quinto período. Até lá, estou quarto período ainda. Mas, bora lá. Na sua opinião, qual é o maior problema econômico do Brasil hoje? Como afeta a vida das pessoas comuns? Cara, o maior problema econômico hoje no Brasil, eu diria que tem dois principais. Eu vou fazer um vídeo sobre a escala 6x1 em si, mas é a confusão na mente das pessoas de que mais horas significa mais produtividade. Isso daí afeta grandemente. E o outro problema econômico do Brasil hoje se dá pelas pessoas que têm a utilização do Bolsa Família e a falta de incentivos do governo para ajudar essas pessoas que estão no Bolsa Família. Esses programas sociais é um parasita, entre aspas, dentro da economia, porque as pessoas ficam dependentes daquilo por um período indeterminado de tempo. Os políticos, a economia em si não passa
algo para ajudar essas pessoas a saírem disso e a trabalhando, e as contas fecham no negativo todo dia. O Brasil tendo que pegar cada vez mais empréstimos, entre aspas, fazendo a dívida pública cada vez aumentando, e a arrecadação do Brasil só cresce, mas a dívida continua alta, a dívida continua em 70 bilhões. A arrecadação está gigantesca, mas a gente ainda tem uma dívida. Vocês entendem o quanto isso é preocupante? Ou seja, precisa de interferência governamental, não de cortar tudo. Eu acho isso daí já uma loucura muito neoliberal das ideias. Mas a gente precisa ter um olhar para aquelas pessoas, que são pessoas que precisam de ajuda, precisam de especialização, às vezes não tem um espaço no mercado, e o governo deve ajudar e auxiliar aquelas pessoas, não com feirinha de empreendimento para vender picolé na praia, não, é feira de emprego, é dar emprego, é dar especialização de verdade para essas pessoas arrumarem emprego, para as pessoas que não são letradas, que não foram educadas, que precisam de um supletivo, dar e incentivar essas pessoas a irem para o supletivo. E a gente dá essas disponibilidades, e se a pessoa recusar, porque querendo ou não, não é para todo mundo, mas tem pessoas ali, obviamente, que usam Bolsa Família para parar de trabalhar. Mas se você está ali com Bolsa Família sem trabalhar, recebendo tudo, o governo vai, apresenta todos esses incentivos para você arrumar um emprego e você recusa, você tem 3 meses agora, 3 meses e acabou. Não vai ter mais Bolsa Família e tudo mais, precisa resolver esse problema. Precisa de uma reforma previdenciária também, com o INSS, com urgência. Como vai fazer isso? Provavelmente no curto prazo sofremos muito, vamos sofrer pra caramba. Porém, vai ser necessário no curto prazo, porque a gente precisa começar a destinar o dinheiro do INSS, das pessoas que estão no trabalho, para elas mesmas, e cobrir o dinheiro do INSS dos aposentados com outro imposto que está sendo recolhido. Que eu acho que dá para fazer isso também, não estudei 100% ainda, porque vai ter um momento no Brasil que vai quebrar. Vai ter mais gente aposentada do que gente sem trabalhar do que gente trabalhando. Aí vai quebrar a pirâmide do INSS. Então é necessário ter isso, é necessário começar essa reforma. Em um curto a médio prazo, vamos sofrer. Porém, em um longo prazo vai ficar melhor para o Brasil. Porque, querendo ou não, as pessoas que recebem o INSS são idosas. O tempo vai chegar para todo mundo. Essas pessoas vão falecer, obviamente. Ninguém descobriu a imortalidade ainda. E vai abrir um espaço com o tempo no longo prazo, com o passar dos anos, as pessoas vão falecendo, novas pessoas vão sendo aposentadas e já entrando nesse novo modelo. Vai ter ainda que ver as pessoas que já estão no modelo antigo, por isso que eu digo que é longo prazo, talvez mais de 50 anos para isso se resolver. No curto prazo vamos sofrer, mas o que é um peido para quem já tá cagado. Lembrando, isso aqui é só um vídeo de respondendo perguntas. Não estudei nenhuma solução. Eu vi a pergunta, pensei uma resposta aqui e tô dando um aleatório. Preciso estudar e tudo mais. Por exemplo, escala 6 por 1. Eu não vou dar a resposta agora porque eu vou fazer um vídeo na semana que vem. Mas eu fiz um vídeo bem estudado, pesquisado, fui atrás de artigo, fui atrás da quantidade de horas trabalhadas antes da Constituição de 88, que era 48 horas semanais e diminuiu para 44. Eu entendi todo o assunto e eu vou passar a visão segundo termos econômicos de verdade. Isso aqui é só uma resposta curta para uma resposta curta. Show? Então vai ter uma resposta mais complexa. Se vocês quiserem, eu pesquiso e faço um vídeo mais complexo sobre o problema econômico do Brasil de uma forma assim, maior. Mas semana que vem, quarta-feira vai ter o vídeo da escala 6 por 1. Escala 6 por 1 é certo? Errado? A gente faz a escala 6 por 1, como que funciona essas paradas aí? Me ajuda aí. Aí a gente vai fazer esse vídeo. Show? Vamos ter esse vídeo aí. Próxima pergunta. Como um cristão pode equilibrar ambição profissional, crescimento financeiro e contentamento em Cristo? Cara, a ambição é normal, a gente sempre vai ter de buscar coisas melhores. O crescimento financeiro também, a gente sempre, ao passar das etapas da nossa vida, a gente sempre vai querer mais um pouquinho para dar uma vida mais confortável para nossa família, principalmente para a situação do Brasil hoje, que a gente vê que não está nada agradável, nem um pouco agradável. E é algo normal. A gente só não pode deixar essa ambição tomar o lugar de Cristo em nós.
Começar a faltar os cultos para trabalhar no domingo, acho isso errado. Por exemplo, deixa eu pensar aqui em outra coisa. Deixar que a ambição fale mais alto para a gente começar a fazer coisas erradas. Não, é só meu trabalho. Tá tudo bem, eu tô mentindo aqui, mas é só meu trabalho para vender um pouquinho mais. É só meu trabalho. É totalmente errado. O pessoal tende a interpretar os sejam demasiadamente justos de Eclesiastes 7 totalmente errado. Não dá nem, é um comentário totalmente diferente. Tem vídeo aqui no canal que eu recomendo você assistir também. Mas a gente deve ser cristão até nesses ambientes. A gente deve ter a nossa ambição, mas sempre com o princípio regulador da Bíblia. Isso aqui é nosso princípio regulador. Se é errado, a gente não faz. A gente não, mas vai dar mais dinheiro. Eu vou ter uma vida mais confortável. Não importa. Nossa confiança está plenamente em Deus. Mateus 6,36 aqui de novo. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Show? Essa pergunta aqui, eu deixei umas respostas aqui separadas, porque é bem complexa, que é como equilibrar a fé e a política. A gente está em 2026. Antes, só um adendo. Quem fez essa pergunta aqui foi o Eduardo Carlevale, não sei pronunciar o nome dele, que é lá da Casa da Rocha, influenciador cristão. Na moral, o cara é muito gente boa, recomendo. Siga o Instagram dele aí. E, cara, que pergunta boa, principalmente porque a gente tá em 2026, um ano de eleição, e a gente vê muita idolatria. Vemos aí igrejas, pastores se entregando ao bolsonarismo, praticamente. O bolsonarismo, Flávio Bolsonaro, tentando conversar com o público cristão. Na verdade, sempre conversou, o bolsonarismo sempre conversou com o público cristão, mas a gente vê isso daí mais ativo ainda hoje, dele indo para Jerusalém, orando no muro, fazendo os caramba quatro, e os cristãos caindo nessa papagaiada. A gente vê o Lula também tentando conversar com o público cristão, fazendo palanques para cristãos e tudo mais. Como que a gente pode conversar com o público cristão? Tal. E, cara, isso nos leva a algumas respostas práticas do que a gente deve fazer. Eu deixei separado aqui uma anotação porque eu achei essa pergunta muito boa. Primeiramente, como um cristão deve conciliar entre a vida cristã e a política? Bora lá. Reconhecer que Cristo é o Rei Supremo. Nenhuma autoridade política é maior que Cristo. A autoridade que está ali foi instituída por Deus para aquele período. Nada foge da soberania dele. O presidente do Brasil atual hoje está lá porque Deus assim quis que ele estivesse lá. Ou seja, Deus bota ele lá. E a gente deve submissão e autoridade a ele. Porém, o maior rei supremo de tudo é Cristo. A gente não pode colocar outro presidente, outro político no lugar de Cristo. Ele é quem governa todas as nações. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se um político fala pra gente não obedecer a um mandamento de Deus, a gente vai lá educadamente, não. Pode me jogar na fornalha ardente que eu não vou me prostrar diante dessa estátua. Então a gente tem que entender isso. A segunda coisa é oremos pelas autoridades. Paulo ordena isso, que a gente ore pelas autoridades. Eu não lembro em qual versículo, não deixei aqui separado. Não lembro se é em Tito ou se é em Timóteo. Mas Paulo ordena para orarmos pelas autoridades, para pedirmos o bem. Caso ela não seja cristão, oremos pela conversão daquela pessoa com amor. Devemos orar por amor. Tem um vídeo, um react que eu fiz que Cristo morreu por ele. Cristo morreu por ele. Aí o presbiteriano lá, o reformado, ainda bem que eu sou calvinista e não preciso querer que Deus morreu por ele. Cara, a gente não sabe quem são os eleitos. Sei lá, vai que o Lula daqui a amanhã, o Lula amanhã chega, tem um encontro com Deus, é transformado e vira o maior propagador do evangelho até a sua fase da morte. Cara, pode acontecer, não sei, muito improvável, acho muito improvável, mas pode acontecer. Nós não sabemos quem são os eleitos. Devemos orar por elas para que elas tenham sabedoria nas decisões que eles tomam e pela conversão dessas pessoas com amor. Mesmo que preguem coisas contrárias do que aquilo que acreditamos, devemos orar com amor pela conversão delas. Isso significa que o cristão deve orar por tudo. Prefeito, presidente, juiz, parlamentar, tudo, tudo. É algum costume. Eu faço parte da reunião de oração, quando eu vou lá na minha igreja toda quinta-feira, e a gente sempre ora pelo Brasil e pelas autoridades políticas. Não oramos para que Deus bote político X ou político Y, não. Oramos para que eles já estão agora, para que se convertam e para que guiem o país com sabedoria. Devemos ser um cidadão responsável. Romanos 13 fala isso. Vamos fazer a exposição de Romanos 13. Eu acho que domingo. A gente tá gravando. Vocês estão vendo isso aqui na segunda. Domingo a gente faz a exposição de Romanos 13.
E a gente tem que ser um cidadão responsável, que siga as leis, um exemplo para as outras pessoas. Devemos ser a luz, o sal da terra. Porém, lembrando, se a autoridade pede para desrespeitarmos a Deus, nós não obedecemos à autoridade. Show? Devemos votar com a consciência bíblica. O voto é muito importante, porque nós não podemos botar qualquer um no poder. Devemos orar para as autoridades que estão agora. Porém, se aquela determinada autoridade é contra a gente e a gente tem a oportunidade de votar contra ela, para levá-la ao juízo, não à morte, nada do tipo, mas levá-la a mostrar que ela está errada em alguns pontos, devemos votar com consciência aquelas pessoas que sigam princípios, ou seus princípios econômicos, ou princípios de liberdade. Eu diria mais ainda liberdade. Eu não quero um governo cristão totalmente, que, não, é Cristo aqui, vai ter que todo mundo seguir a Cristo. Não, isso daí para mim é martírio de todo mundo. Eu quero um governo que dê liberdade, que dê liberdade para as religiões de matriz africana. Eu não concordo com nada de matriz africana, mas que dê liberdade para aquelas pessoas fazerem o culto delas, para a gente evangélico, protestante, fazer o nosso culto e propagar o evangelho, mostrar, você está errado, cara, disso. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero um governo com liberdade, que é o principal que devemos ter. Então devemos ter essa consciência, votar com a consciência bíblica em políticos com caráter, honestidade, não devemos votar em bandido e que nos dê o principal, liberdade. Não devemos também transformar política em religião. Calvino fala muito isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O livro ali, Deuses Falsos, do Tim Keller, tá por ali. Fala bastante disso, que o homem transforma as coisas em ídolos, muito. Então, não devemos transformar o político em ídolo, que é a única solução com o outro, tratar o outro lado como inimigo. Não. É uma pessoa que tem um caminho econômico e bíblico errado, que eu vou contra ela, eu escolho esse daqui porque é a melhor opção, mas ele não está no meu lugar. Se ele errar em alguma coisa que eu acho moralmente errado, que faz algo que é contra a Bíblia, não importa se ele é a única esperança de ganhar desse daqui, eu não voto nele. Ele não é meu ídolo. E basicamente foi essa a decisão que eu tomei. Em tudo, eu virei ateu político completo. E, bom, eu acho que isso. Tem mais alguns textos aqui, mas não preciso falar, não, que basicamente é eu repetindo o que eu sempre estava falando aqui. Mas basicamente é isso sobre a política, o cristão e a política. E obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Na moral mesmo, vocês são fera, velho. Clica no vídeo aí do lado e bora pra próxima. Vai ainda assistir os vídeos aí do canal, hein? Falou, fui e tchau.